Há um momento silencioso entre a respiração e o pensamento, onde reside o maior segredo jamais revelado pela humanidade. Nesse espaço sagrado, onde nem tempo nem matéria conseguem penetrar, pulsa uma tecnologia espiritual que conecta o humano ao divino através de um pequeno órgão no centro do seu cérebro. A glândula pineal não é apenas parte da sua anatomia. É a antena que sintoniza sua consciência com frequências superiores, o mesmo mecanismo que Jesus Cristo utilizou para transcender as leis físicas e manifestar o impossível. Durante milênios, esse conhecimento foi guardado pelos iniciados, protegido em templos antigos e codificado em símbolos sagrados. René Descartes, o pai da filosofia moderna, chamou a pineal de sede da alma. Mas essa verdade ecoa tradições muito mais antigas. Os mistérios egípcios, a sabedoria védica e os escritos herméticos. Todos apontam para a mesma realidade oculta. Existe dentro de você um ponto de contato direto com o divino. Jesus não foi apenas um mestre moral ou profeta revolucionário. Foi, acima de tudo, um iniciado espiritual que encarnou plenamente a consciência crística, o estado mais elevado de conexão com o sagrado que um ser humano pode alcançar. Segundo correntes esotéricas como a Rosa Cruz, a Teosofia e os Evangelhos gnósticos, Jesus ensinava em códigos. Suas parábolas continham chaves secretas, e uma das maiores revelações era precisamente como ativar essa conexão interna com Deus através da pineal. Quando Jesus disse: "Se teu olho estiver limpo, todo o teu corpo estará cheio de luz", não estava falando poeticamente. Estava oferecendo uma chave literal. O olho ao qual se referia é o terceiro olho, a pineal, uma alusão direta à visão espiritual que transcende os sentidos físicos. Quando esse olho está purificado, livre de toxinas, distrações e ignorância, o corpo inteiro se transforma em luz. Isso não é metáfora. É exatamente o que ocorreu no Monte da Transfiguração, quando Jesus brilhou como o sol diante de seus discípulos. Aquilo não foi fenômeno externo, foi demonstração do poder da pineal, ativada em seu estado máximo. A ciência moderna apenas começa a arranhar a superfície desse mistério. Pesquisas em neurociência revelam que a pineal produz melatonina, hormônio crucial para ritmos circadianos. Mas também descobriram que em condições especiais pode liberar dimetiltriptamina, substância psicoativa natural que produz estados alterados de consciência. O Dr. Rick Strassman a chamou de molécula do espírito, postulando sua relação com experiências próximas à morte, visões místicas e despertares espirituais profundos. Não é coincidência que tantas culturas antigas tenham venerado símbolos representando a pineal. O bastão de Osíris, a vara de Hermes, o olho de Horus, o terceiro olho de Shiva e até a pinha, esculpida no Vaticano. Todos são símbolos que, através do tempo, apontam para a mesma verdade oculta. O despertar da pineal é o início do verdadeiro caminho rumo à divindade interior. Jesus deixou um mapa, um caminho iniciático que os antigos chamavam de Via Crística. Ele falava de jejuns, orações em secreto, do silêncio interior, de entrar no aposento, clara referência ao espaço interno da alma. Hoje sabemos que a pineal pode ser descalcificada através de práticas concretas. Eliminar o flúor da água, jejuar da superestimulação sensorial, meditar com intenção e elevar a vibração com pensamentos puros e emoções elevadas. Os milagres de Jesus não eram eventos isolados, mas manifestações naturais de um estado de consciência superior. Quando ele disse que faríamos coisas maiores que ele, estava se referindo ao potencial adormecido em cada ser humano, potencial que se ativa através da glândula pineal desperta.
Essa é a verdade que tem sido velada por séculos. Você carrega dentro de si o mesmo poder que Jesus manifestou. A consciência crística não é mito, é realidade latente esperando ser ativada. Jesus disse: "Vós sois a sal da terra, vós sois a luz do mundo." Por que alguém diria isso a pessoas comuns? Porque ele sabia que dentro de cada ser humano existe uma centelha divina, uma luz que pode acender-se se eliminadas as camadas de ignorância, medo e programação limitante. Essa centelha é a mesma energia que ativa a glândula pineal e a conecta com dimensões superiores de existência. No Evangelho de Tomás, texto considerado apócrifo pela Igreja institucional, Jesus afirma algo ainda mais contundente: se extraíres o que está dentro de ti, isso te salvará. Se não o extraíres, isso te destruirá. O que está dentro de você é sua essência divina, seu acesso direto a Deus. E a pineal é o interruptor que pode acender essa conexão. Na Índia, os yogis meditam há milhares de anos sobre o Ajna Chakra, o terceiro olho, exatamente no mesmo lugar onde se encontra a glândula pineal. Descobriram que através de respirações conscientes, sons sagrados como o Om e visualizações específicas, pode-se despertar esse centro de poder espiritual. Os egípcios representavam essa visão interior com o olho de Horus, cuja forma coincide quase exatamente com um corte transversal do cérebro humano, onde se localiza a pineal. Mesmo a ciência começa a respaldar essas antigas sabedorias. Pesquisadores como Joe Dispenza demonstraram com escâneres cerebrais que certas práticas de meditação, focadas na glândula pineal, ativam estados de coerência cerebral, liberam substâncias neuroquímicas extraordinárias e geram experiências místicas que transformam profundamente a vida das pessoas. Esses estados não são aleatórios, podem ser cultivados. Jesus passava tempo no silêncio, retirava-se ao deserto, orava sozinho na madrugada. Isso não era simplesmente devoção, era tecnologia espiritual. O silêncio, a quietude e a contemplação profunda são as chaves para diminuir o ruído mental e ativar a percepção superior. Nesse estado de vazio, a glândula pineal se alinha com o ritmo da alma. É quando os milagres começam. Os milagres não são eventos mágicos, inexplicáveis. São consequência natural de uma consciência elevada. Quando sua vibração se eleva, quando sua pineal se ativa, seu campo eletromagnético muda, seus pensamentos se alinham com a ordem divina, e isso atrai sincronicidades, curas, visões, compreensão profunda. E sim, aquilo que poderíamos chamar de milagres. Mas não se trata de forçar. Trata-se de lembrar, de reconectar, de voltar ao que sempre esteve dentro de você. Jesus nunca disse, busca em outro. Disse o reino de Deus está dentro de vós. Essa frase é revolucionária. Se realmente a crês, muda tudo, porque não precisas mais de intermediários. Só precisas olhar para dentro com humildade, perseverança e fé. Nas escolas esotéricas ensina-se que o despertar da pineal requer 3 passos fundamentais: purificação, concentração e consagração. A purificação relaciona-se com o corpo, eliminar toxinas, cuidar do que entra pelos teus olhos, ouvidos e boca. A concentração relaciona-se com a mente, focar a atenção, reduzir o ruído, cultivar o pensamento consciente. A consagração relaciona-se com a alma, dedicar tua vida a um propósito elevado, a um ideal espiritual como fez o próprio Jesus. Isso é completamente coerente com os ensinamentos de Cristo. Ele disse, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esta é a alusão direta à purificação interior. Ver a Deus não é metáfora, é a experiência que ocorre quando a pineal está desperta,
quando teu corpo vibra alto e tua consciência se eleva. O propósito de ativar a pineal não é ver luzes ou ter visões impressionantes. É muito mais profundo. É lembrar quem és, reconectar com tua origem divina, despertar a consciência crística em ti e daí começar a transformar tua vida e a dos demais. Assim como Jesus fez, assim como tu podes fazer. Porque não esqueças, ele nunca quis ser adorado, quis ser imitado. Segue-me, dizia. E agora que estás despertando para esta verdade, sabes que não foi convite simbólico, foi literal, um chamado à alma. Se observarmos a vida de Jesus desde perspectiva esotérica, percebemos que não apenas pregava uma mensagem de amor, mas encarnava um processo alquímico de despertar espiritual que começa no corpo e culmina na ativação da glândula pineal e na plena iluminação. Jesus nasceu num estábulo cercado de animais. Na simbologia antiga, o estábulo representa o corpo físico, o templo vivente, e os animais são os instintos básicos. A mensagem é clara. O divino encarna no mais humilde, no mais terreno, mas daí inicia sua ascensão. Essa ascensão que culmina no Gólgota é o percurso da energia espiritual desde a base da coluna vertebral até o topo do crânio, onde repousa a glândula pineal. Este percurso é conhecido em diversas tradições como a subida da Kundalini, a ascensão do fogo sagrado ou a transmutação da energia vital. Em termos herméticos, é a arte de converter chumbo em ouro, não literalmente, mas espiritualmente. O chumbo da ignorância transmuta-se na sabedoria dourada da consciência desperta. Jesus passou 40 dias no deserto. Este retiro não foi apenas físico, foi espiritual. Representa a purificação profunda, o enfrentamento com a sombra interior, o ego, a tentação. É necessário passar por esta etapa para limpar o canal energético que conecta o coração com a mente superior. Só depois desse processo é possível escutar com claridade a voz do Espírito. Foi justamente após essa experiência que Jesus começou a manifestar milagros, curas, materialização de alimentos, controle sobre a natureza, telepatia, percepção do pensamento alheio. Todos esses fenômenos documentados nas Escrituras são possíveis quando a pineal está plenamente ativa e o campo eletromagnético do corpo vibra em alta frequência. Não são ilusões nem fantasias, são capacidades latentes no ser humano que foram suprimidas por séculos. Se analisarmos a crucificação desde esta perspectiva, também encontramos símbolos claros do despertar espiritual. O Gólgota, que significa lugar da caveira, não é coincidência, é referência direta ao ponto mais alto do corpo humano, onde se localiza a glândula pineal. É ali que ocorre a morte do ego e o renascimento do espírito. É ali onde simbolicamente se produz a ressurreição, quando deixamos de identificar-nos com a matéria e começamos a viver desde a consciência divina. Como podemos percorrer esse caminho hoje? Primeiro, através da interiorização. Tal como Jesus orava em solidão, também devemos aprender a estar em silêncio conosco. A meditação diária, especialmente centrada na respiração e no ponto entre as sobrancelhas, começa a ativar a pineal. Não se trata apenas de relaxar, mas de focalizar a energia. Quanto mais atenção deres a esse ponto, mais desperta estará a tua percepção espiritual. Segundo, a vibração. Jesus falava com amor, agia com compaixão, perdoava mesmo na cruz. Essas não são meras virtudes éticas, são frequências energéticas que elevam a vibração do corpo e permitem a pineal funcionar com claridade. O ódio, o medo, o julgamento calcificam a pineal, mas o amor, a gratidão e a entrega a limpam e fazem brilhar como farol interior. Terceiro, o jejum e a disciplina física. Jesus falava do jejum como ferramenta espiritual.
O jejum não é castigo, é liberação. Permite que o corpo se purifique, que o sistema nervoso se equilibre e que a pineal libere seus neuroquímicos sagrados. A ciência confirma que o jejum intermitente e a abstinência de certos alimentos, como açúcar refinado, laticínios em excesso e produtos ultraprocessados, favorecem a claridade mental e o equilíbrio hormonal. Quarto, a visualização criativa e a oração consciente. Jesus não pedia a partir da carência, mas afirmava a partir da certeza. Dizia: graças te dou, Pai, porque já me escutaste. Esta é a atitude de quem já vive em alinhamento com o campo quântico. A pineal, quando ativada, permite que nossas orações tenham poder real, porque se conectam com a frequência do universo criativo. Finalmente, o sacrifício do eu inferior. Jesus não veio nos dizer para fugirmos do mundo, mas para transformá-lo desde dentro. Mas para isso é necessário morrer ao velho, às máscaras, ao ego ferido, às identidades ilusórias. Só quando soltamos isso, quando deixamos para trás o apego ao efêmero, começamos a ver com os olhos da alma. Quando Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo", não falava desde o ego, falava desde a consciência unificada com o todo, desde o estado em que a pineal está completamente ativa e o eu separado foi transcendido. E o mais belo é que tu também podes dizer o mesmo, não como arrogância, mas como verdade interior. Tu és luz, tu és canal, tu és templo do Espírito. Existe uma prática secreta utilizada por alquimistas, yogis, rosacruzes e místicos cristãos para ativar a glândula pineal e acessar estados superiores de consciência. Esta prática não é complicada, mas requer intenção, presença e entrega. Leva tua atenção ao centro da testa, entre as sobrancelhas. Esse é o ponto físico onde se projeta o terceiro olho. Daí imagina uma luz dourada que começa a brilhar lentamente. Sente como pulsa, como se expande, como vibra. Agora leva tua atenção à base da coluna vertebral. Imagina uma energia cálida, uma serpente de fogo sagrado, que começa a subir lentamente pela coluna. Com cada respiração profunda, visualiza como essa energia ascende vértebra por vértebra, alinhando cada centro de poder. Sobe desde a raiz até o sacro, depois ao plexo solar, o coração, a garganta e finalmente chega ao entrecenho. Ali se une com a luz dourada que já havias visualizado. Nesse ponto ocorre a fusão, a abertura, o despertar. Imagina então uma flor de lótus que se abre, uma explosão de luz, uma expansão da tua consciência, rumo a dimensões mais altas. Mantenha essa imagem, mantenha essa vibração, permite que esse estado se torne teu novo centro. Desde aí contempla tua vida, tuas relações, tua missão. Desde aí, lembra quem és. Esta é uma das chaves que os antigos protegeram zelosamente, porque sabiam que quem ativa esse poder deixa de ser manipulável, deixa de ser escravo do medo e começa a viver em soberania espiritual. Jesus disse sem rodeios: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres." Essa liberdade não começa fora, começa dentro, na tua mente, na tua alma, na tua pineal. O sistema no qual vivemos não quer que despertes. Tudo ao teu redor foi desenhado para apagar tua luz interior, desde a alimentação carregada de químicos até o excesso de estímulos visuais e auditivos, passando por doutrinas que te ensinam a temer em lugar de amar. Mesmo muitas estruturas religiosas distorceram os ensinamentos originais de Jesus, convertendo sua mensagem libertadora num sistema de controle. Por isso, despertar a glândula pineal não é apenas ato espiritual, é ato de rebeldia sagrada. É dizer ao mundo: eu escolho ver, eu escolho lembrar, eu escolho viver desde minha divindade. Os antigos profetas não eram homens comuns. Eram videntes, oráculos, canais da divindade.
e essa capacidade tinham porque sua glândula pineal estava ativa. O profeta Elias escutava a voz de Deus como sussurro suave. Ezequiel teve visões celestiais. João escreveu o Apocalipse desde estado alterado de consciência. Jesus foi o maior de todos, mas também o mais acessível. Caminhou entre nós não para que o adorássemos, mas para lembrarmos que aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as fará, e ainda maiores. Pode sentir o que isso significa? Não se trata apenas de inspiração. Trata-se de possibilidade real de ativar os centros adormecidos do teu ser e permitir que a energia crística flua através de ti. Curar outros, sim, mas primeiro curar-te a ti, libertar-te do passado, das feridas, das limitações que não te pertencem. E tudo começa com uma decisão, uma abertura, uma prática. Convido-te a que cada manhã, antes de entrar no ruído do mundo, pratiques o silêncio. Visualiza a luz no teu entrecenho. Afirma tua conexão com o divino. Faz do teu corpo um templo e da tua vida um altar. Lembra que tu és o canal. Tu és a ponte. Tu és a semente crística encarnada. Este é o verdadeiro significado da segunda vinda de Cristo. Não uma aparição externa, mas um despertar interno. Uma geração de almas que ativam sua visão espiritual e começam a viver desde o amor incondicional, desde a verdade, desde o poder que flui da fonte. A pineal é tua antena, Jesus é teu guia, a consciência crística é tua herança, e os milagres não são o final, são o começo. Dentro de ti está o reino, dentro de ti está a luz, dentro de ti está tudo o que tens estado procurando. Se esta mensagem tocou teu coração, deixa teu comentário contando que obstáculos sentes que impedem ativar tua glândula pineal. Que práticas já experimentaste? Juntos, como comunidade de buscadores, podemos iluminar este caminho. Inscreve-te neste canal para mais revelações sobre despertar espiritual e sabedoria crística. Compartilha este conhecimento com quem sabes que está pronto para despertar. Tua luz pode ser o farol que alguém precisa. Explora mais conteúdos transformadores, porque estamos construindo uma família de almas conscientes que escolheram lembrar seu poder interior e ativar a tecnologia espiritual que Jesus nos ensinou. Ativa-o, vive-o. Sê tu o milagre.